Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio 29. É o texto que nós temos utilizado para essas aulas. Falamos ao Senhor. O Senhor fala conosco por sua palavra. Vamos lá? Deuteronômio 29, versículo 29, diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Estudar, fazer teologia, não é ir atrás daquilo que Deus não falou, daquilo que Deus não revelou, mas é seguir as pisadas do nosso Senhor, que por sua graça e soberania se deu a conhecer de uma forma especial. E hoje nós temos em nossas mãos a palavra de Deus, a inspiração, a revelação de Deus registrada, escrita e inspirada. Amém? Quando nós lidamos com o texto bíblico, buscamos conhecer o Senhor através das páginas das Sagradas Letras, para que possamos crescer tanto em verdade, em conhecimento e crescermos em graça. Amém, meus irmãos? Todo estudo teológico é labutar, é trabalhar com o texto bíblico, com o texto sagrado. Aqui nós temos consolo, conforto para os nossos corações, para as nossas almas, para a nossa mente, para o nosso entendimento. Não são letras frias, de maneira nenhuma. É a palavra de Deus que aquece aos nossos corações. Amém? Retomando então as nossas aulas, Teologia Batista Pactual. Amém? Nós estamos neste momento na primeira parte, que seguindo a ordem do livro do Samuel Henihan, seria hermenêutica, né? Metodologia e hermenêutica. Nós temos em nossa apostila metodologia, né? Metodologia, que lida com o como estudar a teologia do pacto, como estudar, né? Método e fundamento. E nós temos entrado na primeira aula a respeito disso, que é o equilíbrio entre teologia sistemática e teologia bíblica. Pensando no como estudar a teologia pactual, nós estamos falando que precisa existir um equilíbrio entre teologia bíblica e entre teologia sistemática, tá certo? A teologia pactual é como andar em uma trilha estreita, tá? Pense nisso. Teologia pactual é como andar numa linha estreita. Se você cair para um lado, vira um teólogo frio, sistemático, que monta um esquema na cabeça e força a Bíblia a se encaixar nele. O que seria esse teólogo sistemático frio? A Bíblia não é as Sagradas Escrituras que fala conosco. Nós montamos um esquema em nossas cabeças, em nossa mente, e buscamos textos que possam, de fato, concordar com o esquema que eu já montei, que eu já preparei. Tá? Por outro lado, se cair para o outro, vira um cronologista bíblico, que só fica contando histórias da Bíblia, mas nunca chega a uma doutrina sólida. Portanto, qual é o equilíbrio? Nós precisamos dos dois: história e doutrina. Não basta que eu fique o tempo inteiro. Eu posso ler de Gênesis a Apocalipse, mas precisaremos de doutrina. Precisaremos sistematizar as doutrinas. Logo, o equilíbrio entre teologia bíblica e teologia sistemática. O primeiro ponto que nós vimos é escopo e simplicidade. Pensando em como equilibrar teologia bíblica e teologia sistemática, nós falamos em escopo e simplicidade. A Bíblia, como nós vimos,
a teologia pactual, como nós vimos, ela lida com o todo das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Como Samuel Henry vai falar no livro, ele vai dizer o seguinte: é o conhecer o jardim, porém também lidar com o quê? Com as árvores. É lidar com o mapa, panorama, mas também conhecer as ruas, tá certo? Portanto, ela tem detalhes que não podem ser deixados. Simplificar demais é perder de vista aquilo que de fato é a teologia pactual. Por mais que todo teólogo, todo professor, todo pregador, ele precisa de clareza na exposição, o que não pode existir é retirar conteúdo. E isso não pode ocorrer na teologia pactual, tá certo? Nós precisamos, de fato, conhecer os detalhes, porque eles estão todos conectados. A teologia, ela não é uma teologia... O princípio de estudar a teologia pactual é encarar as Escrituras como uma unidade, tá? Como uma unidade. E logo, se nós não nos atermos aos detalhes, nós perdemos de vista esse princípio da teologia pactual, que é a unidade bíblica. Por mais que nós temos nas Sagradas Escrituras 66 livros, uma porção diversas de escritores, autores, tempos distintos, épocas distintas, olha só que riqueza. Teologia bíblica e teologia pactual vai buscar interligar todas essas coisas, né? Você tem Moisés escrevendo coisas que serão necessárias para nós estudarmos. Porém, nós temos um Paulo que está interpretando Moisés, nós temos Abraão, e precisaremos estudar o pacto com Abraão, e nós temos, por exemplo, Paulo, que vai estar interpretando Abraão para nós, e nós precisamos lidar com todos eles, e como eles se conectam. Logo, buscar enxugar para simplificar e não ater aos detalhes é perda, tá? De conteúdo, é perda de material. Os irmãos entenderam aqui? Ficou dúvida? Outro ponto que nós vimos neste equilíbrio entre teologia sistemática e teologia bíblica é criação, pacto e consequência. O que nós vimos aqui? Que os pactos, eles não vêm da ordem natural da criação. Por exemplo, Deus criou todas as coisas, criou o homem, colocou o homem em um jardim, e por natureza, Deus não deve nada ao homem, tá certo? Deus não deve vida eterna ao homem. A vida eterna é consequência do pacto que Deus, por graça, assim quis fazer com o homem. Logo, se o pacto ele não vem da ordem natural das coisas, ele é aquele terminho que a gente sempre usa, né? Lei positiva, ou aquilo que nós também chamamos de cerimoniais. Quando nós olhamos essas leis positivas, nós vamos ver que elas cumprem o seu fim relacionado ao seu pacto, à sua ordenança. Por exemplo, nós não temos mais hoje uma árvore específica da qual nós não podemos comer do seu fruto. Temos? Isso já passou. Hoje nós não temos mais uma obrigação de ter sacrifícios no templo. Nós temos? Já passou. Preste atenção. Porém, nós temos obrigações morais que são perpétuas, perenes, elas não passam. Como adorar a Deus, o único verdadeiro Deus, como Criador de todas as coisas. Nós podemos fazer para nós imagem de ídolos? Porque é uma lei que não passa. Passa. Ela muda? Ela não muda. Ao contrário das leis que estão relacionadas com os seus cerimoniais e os seus pactos, por exemplo, que vão mudando de forma progressiva. Aquilo que Abraão entendeu está registrado num determinado ponto da história da revelação. Aquilo que Paulo entendeu está registrado em um outro ponto específico da revelação. E essas coisas todas lidam com essas leis positivas que são transitórias e passageiras. Estão relacionadas com o seu pacto de forma específica. Entenderam aqui? O Wellington deu uma balançada aqui. Entendeu, irmão Mateus? Faz um realce pra gente. Bom, os pactos, eles não vêm da ordem natural da criação, Deus não é nada ao homem, e Deus realizou pactos com o homem no decorrer da história,
cada pacto tem suas características, e todos eles, por não serem naturais da criação, eles carregam consigo algumas leis positivas. Todas essas leis positivas são tipológicas, que apontam para Cristo, e em Cristo elas encontram o seu fim, são finalizadas. E por conta disso, a partir dessa leitura progressiva, hoje em dia a gente não está mais apegado a essas leis transitórias, porque esses pactos, eles finalizaram, eles tiveram seus fins alcançados, e agora a gente vive sob um pacto diferente, que é a nova aliança. Amém, meus irmãos? Professor, hein? Muito bom. Muito bom. Hoje nós entramos então, meus irmãos, no terceiro ponto que ele coloca, o princípio para este equilíbrio, que é o entendimento de lei e evangelho. Poderia ser lei e graça também, né? É muito comum, quando nós conversamos com irmãos de outras denominações, afirmarem a seguinte questão: graças a Deus pelo Novo Testamento, pela Nova Aliança, porque o Antigo Testamento era lei, o Novo Testamento é graça. O Antigo Testamento era muito mais difícil para ser salvo. Hoje não, hoje nós temos a graça de Deus, por isso que muitas pessoas fazem isso e isso e isso, é tudo pela graça, né? Se fosse no Antigo Testamento, tem um equilíbrio bíblico aí? Tá tudo, sei lá, entende, né? Uma coisa meio aqui misturada. Quando eu falo assim para vocês, olha, irmãos, nós temos elementos de graça na Antiga Aliança. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo assim, você entende como um crente da Antiga Aliança era salvo? Você entende? Quando eu digo assim, a graça na Antiga Aliança, eu estou dizendo para você a forma que aquele crente da Antiga Aliança era salvo. Desde a queda, em Gênesis 3,15, nós temos já o início gracioso de Deus, do seu plano redentivo em redimir o homem através do seu Redentor perfeito, que na Antiga Aliança chamada da semente da mulher, a promessa daquele que viria. Porém, a Antiga Aliança não é somente lei. Porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar, em sua epístola aos Gálatas, que pela observação da lei, ninguém é salvo. Por que não? Porque a partir da quebra do pacto de obras, todos nós morremos em delitos e pecados. A nossa natureza foi atingida de tal forma que não há um sequer que possa cumprir a lei para, sim, justificar-se diante de Deus. Logo, todo homem carece da graça de Deus e de sua ação misericordiosa. Entendem isso? Logo, eu não posso afirmar que toda a Antiga Aliança é lei e não há graça, como eu também não posso afirmar que toda a Nova Aliança é graça e não há lei. Você pode viver de qualquer forma? Nós que fomos salvos, nós podemos viver de qualquer maneira? Não, nós temos que viver para a glória de Deus. Nós temos ouvido as pregações em Efésios e nós temos visto que o fruto da regeneração é a santificação. E como santificar e como andar santamente, se não observando a lei de Deus? Que não é para a salvação, mas é para a vida santa. É para como viver e agradar a Deus. Logo, na Antiga Aliança, nós temos graça, como na Nova Aliança, nós também temos lei. E para isso, para este equilíbrio de teologia bíblica e teologia sistemática, nós precisamos entender isso. A teologia pactual reconhece a distinção essencial entre lei e evangelho, tanto em termos doutrinários quanto históricos, como forma de equilibrar continuidade e descontinuidade na revelação. Então, de fato, nós precisamos reconhecer a distinção de lei e graça. O que a lei exige? Obediência perfeita para justificação. Evangelho oferece justiça de Cristo pela fé. O que há de ponto comum em lei e evangelho aqui?
quando você lê ali, lei e evangelho. O que tem ponto comum em relação uma com a outra ali? Perfeito. Justiça. As duas têm justiça. Não é isso? Olha só. Exige obediência perfeita para... Qual a diferença do evangelho? A ausência de justiça? Não é ausência de justiça, mas está no oferecimento, na graça. Porque, olha só, oferece a justiça de... Logo, Cristo cumpriu a lei. Então, exatamente. Então, evangelho não é ausência de justificação ou de justiça, como também não é ausência de lei. Tá? A graça é nós sermos salvos no trabalho de outro, no cumprimento de outro. O que vem para nós, pela graça, pela ação misericordiosa de Deus, a qual nós alcançamos pela fé. Tá certo? Essa distinção foi central para a reforma, pois protege a justificação pela graça contra qualquer mistura com obras. Quem conseguiu achar isso aqui primeiro lá em 1517? Lutero, né? Havia uma mistura ali de obras e graça. Lutero precisava se afligir, se chicotear tudo, até que ele entendeu isso, né? Como Lutero ensinava, a lei requer, o evangelho oferece. Aquilo que a lei requer, o evangelho oferece. Oferece como? Em Cristo. A salvação não pode ser conquistada, mas é recebida pela fé. E muitas pessoas, quando olham afirmações como essa, de forma ansiosa, né, a famosa teologia da ansiedade, ela quer saltar e criar os seus espantalhos. Como? Então se é assim, pode-se viver de qualquer maneira. Eu creio que, conforme nós temos avançado aqui, principalmente nessas últimas exposições em Efésios, nós temos visto que de forma nenhuma, né? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Só lapada santa, né, irmãos? A salvação não pode ser conquistada, mas é recebida. Historicamente, os reformadores também usaram os termos lei e evangelho para se referir às eras da revelação. Então nós temos, quando nós olhamos para a antiga aliança, aquilo tudo que está ali também é chamado de lei. Quando nós olhamos para a nova aliança, a partir dos evangelhos para frente, tudo aquilo ali é chamado de graça. E, mais uma vez eu repito, não significa que na antiga aliança não tenha graça, como na nova aliança também não tenha lei. O Antigo Testamento, com a sua ênfase na lei mosaica, é chamada de tempo da lei. Por quê? Porque há uma ênfase na lei mosaica, é chamada assim. Não significa que há ausência de graça. Se existisse ausência de graça, como os nossos irmãos da antiga aliança teriam sido salvos? Pela observação da lei, alguém pode ser salvo observando a lei? Não. No Novo Testamento, com a revelação clara da graça em Cristo, é o tempo do Evangelho, porque é tratado o tempo do cumprimento do pacto de graça. Se cumpriu, logo é chamado o tempo do Evangelho. Essa distinção histórica não nega a presença de graça no Antigo Testamento, nem da lei no Novo Testamento. Mas reconhece que a revelação do Evangelho é mais plena e explícita na nova aliança. Por quê? Porque é consumação do pacto de graça. O Evangelho é a consumação. Logo, a graça de Deus, que é oferecida progressivamente ao longo da história, ela se torna mais clara na nova aliança. Logo, pense nisso, meus irmãos. Nunca esqueça. Estudar a teologia pactual, estudar essa forma histórica da ação redentiva, nós estamos lidando com o seu progresso. Estamos lidando com o seu progresso. Então, aquilo que nós temos de forma mais misteriosa na antiga aliança, nós veremos de forma clara e revelada na nova aliança. Essa é a linguagem paulina, né? O mistério de Cristo. Inclusive, aqui o nome do livro. O mistério de Cristo, seu pacto e seu reino.
Dessa forma, a teologia pactual mantém a unidade da revelação, sem confundir os princípios de justiça legal com os da graça evangélica. Essa separação sustenta a centralidade da fé em Cristo e protege contra distorções no entendimento no plano redentor de Deus. Como, por exemplo, eu afirmar que o Antigo Testamento é salvação por obras e o Novo Testamento é salvação por graça. Como também afirmar que o Novo Testamento é salvação por graça, logo não tenho nenhuma responsabilidade ou nenhuma obrigação com a lei. Então eu preciso distinguir e eu preciso saber como Deus agiu progressivamente relacionando ambas, lei e graça. Quarto e último ponto para o equilíbrio nesse nosso desafio de equilibrar a teologia bíblica e teologia sistemática é história e mistério. Esse ponto é muito importante, meus irmãos, também. A teologia pactual reconhece que os pactos são realidades históricas e, ao mesmo tempo, envolve mistérios revelados progressivamente. Vamos abrir em Gênesis 3,15. Tem um tempinho, o horário está bom. Quem quer ler, por favor? Eu quero, o irmão que vai fazer a leitura, ele vai me encontrar o evangelho aí, em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Cadê o evangelho aí? Descendente da mulher, ferindo a cabeça da serpente. Amém? É isso, irmão Wellington? É isso? Quem é a semente da mulher? Quem seria esmagado aí, como dizem? Satanás. O evangelho, na teologia, proto-evangelho, né? Esse evangelho inicial. A primeira luz do evangelho já em Gênesis 3:15. Agora uma pergunta. Está nítido o evangelho aí? Tá, irmão Victor? A gente consegue olhar para esse texto e falar assim, é Jesus pendurado numa cruz com uma coroa de espinho, transpassado? Consegue fazer isso? Por que não? Porque há elementos de mistério. Mistério de Cristo, o seu pacto e o seu reino. Vamos abrir em Gênesis 12. Pode ler, Mateus, também. Artigo verso 1. O Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém. Tá bom, Mateus. Perdão de ter te cortado. É que tá bom, é que eu fui lendo aqui e fui deixando você falar. Aonde que está o evangelho aí? Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você. Ou em você como? Abraão vai estar vivo? A sua descendência. O evangelho está aí? A gente já consegue fazer aí, falar que é Cristo pendurado numa cruz, com uma coroa de espinho, transpassado, pendurado pelos romanos? Consegue? Vamos abrir em Romanos 4. Pode ir lendo Mateus, Romanos 4, aí quando chegar no ponto eu falo para você parar. O que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar. Porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus
E isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos. Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Amém. E aí, irmãos? Paulo abandonou o Antigo Testamento para explicar justificação pela fé, irmãos? Tratou em Abraão, não é? E ele vai dizer o seguinte: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa a toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações constituir. Então quem está para nós nos ensinando que a semente do evangelho, a promessa da graça já está ali em Abraão? O próprio apóstolo Paulo. Ele está dizendo para nós, será por pai de muitas nações, e explicando que este é o cumprimento do pacto de graça. Tá certo? O que eu estou querendo afirmar aqui? O que o Abraão tem de revelação, o que nós temos em Abraão de revelação, é diferente do que nós temos em Paulo de revelação. Paulo, ele não somente olha para a história de Abraão, mas olha para o Cristo crucificado. Entende? O Cristo que Paulo tem ali não é simplesmente a promessa de um filho que nasceria de uma estéril. Paulo ele tem todo esse conteúdo e mais o fato de Cristo ter encarnado, ido à cruz, morrido pelos nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia, retornar aos altos céus, reinar em glória com a promessa do seu retorno triunfante. Logo, o que nós temos aqui é isso. A teologia pactual reconhece que os pactos são realidades históricas e, ao mesmo tempo, envolve mistérios revelados progressivamente. Isso significa que os pactos não apenas se desenrolam ao longo da história redentiva, mas também possuem aspectos que só tornam plenamente compreensível a luz de Cristo e da revelação completa. Então, eu ir ao Antigo Testamento e buscar essa mesma carga de informação que nós temos em Paulo será inútil, porque o que nós temos na Antiga Aliança está lá de forma misteriosa e velada. Esse princípio preserva a tensão entre o que é claramente revelado e o que Deus, em sua sabedoria, manifesta aos poucos. Os pactos, por serem instituídos por Deus, não surgem da natureza nem da razão. Surgem da natureza e da razão porque os pactos não são naturais, são sobrenaturais. Nós necessitamos das revelações positivas. E por isso depende inteiramente da revelação divina para serem conhecidos e compreendidos e aplicados. Eles não são dedutivos. Nós não podemos deduzir os pactos de forma natural. De forma nenhuma. Nós carecemos da revelação. Nós carecemos. A metodologia pactual, portanto, respeita, olha só, o tempo e o modo como Deus revela a sua vontade. Eu não imponho ao Antigo Testamento aquilo que ainda não está lá. Tá certo?
E ela evita impor estruturas sistemáticas rígidas que ultrapassam o que foi revelado em cada etapa da história da redenção. Cada pacto deve ser interpretado dentro do seu próprio contexto histórico e propósito específico. Não impor aquilo que não está lá, sem assumir conexões desnecessárias com outros pactos. Assim, história e mistério juntos nos ensinam que a teologia pactual deve ser humilde. Ela busca compreender os pactos à medida que são revelados, interpretados pela Escritura, sem assumir que a lógica humana seja suficiente para decifrar o plano de Deus. Por que a lógica humana não funciona para interpretar os pactos? Deus não revelou? Boa, mas tem mais. De acordo com o que nós estamos vendo. Este ponto aqui, ó. Ele busca compreender os pactos à medida que são revelados. Por quê? Porque os pactos, eles não vêm da ordem natural da criação. São sobrenaturais, tá certo? Sem presumir que a lógica humana seja suficiente para decifrar o plano de Deus. Por quê? Porque o pacto ele não decorre da ordem criacional, natural. Ele é dado por Deus de forma positiva. Pactuou conosco. Então, se ele pactuou, aqui é o ponto, irmãos. Nós precisamos do que ele revelou em cada pacto. Não tem como ficar deduzindo nada. Então, eu preciso ir lá, aquilo que ele pactuou, ali onde nós lemos em Gênesis 12. Nós precisamos estudar quais os elementos pactuais estão presentes ali. Promessa, sanções, né? Tudo que está presente ali. O que configura um pacto? O que configura um pacto de obras? A gente já aprendeu que lei diz, ela exige, faça e viva. Não é isso? E evangelho exige no sacrifício de outro e te entrega para que você receba pela fé. A gente já sabe isso. Quando eu vou estudar um pacto, eu vou identificar isso ali dentro daquele pacto. Aí eu posso dizer, é de obras, é de graça. O que está presente naquele pacto? Ele está me exortando a fazer para receber? Ou ele está condicionando tudo nele mesmo, me dizendo, eu cumpro por você. Vai e viva tão somente. Entenderam aqui? Todos os estudos sérios sobre teologia pactual devem buscar o equilíbrio entre teologia bíblica, que acompanha o desenvolvimento histórico e progressivo, não é isso? Aí nós temos tem Gênesis e Apocalipse. Nós vamos estudando progressivamente os livros todos. Não é isso? Cada ponto vai ter o seu pacto. Nós vamos respeitar o que Deus revelou ali. O que Deus revelou a Abraão, nós vamos lidando com o que Deus revelou com Abraão. Nós vamos lidando com o que Deus falou com Noé. Nós vamos lidando com o que Deus falou com Moisés. Porém, isso não é, nós não simplesmente estamos fazendo um estudo histórico, né? Nós estamos estudando teologia. E cada ponto desse daqui existem ensinamentos de doutrina para nós. Então, nós vamos sistematizar, que aí entra a teologia sistemática aqui, teologia bíblica. Então, a gente precisa desse equilíbrio aqui. Tá? Ao longo que a gente vai progredindo, a gente tem o todo, e a gente não pode fazer simplificações e abandonar o conteúdo, abandonar a doutrina. Porque senão a nossa teologia sistemática aqui vai ser uma doutrina enxugada. Né? Pobre. Tá certo? A gente não pode confundir lei e graça. Porque senão a gente vai sistematizar aqui de tal forma que eu vou dizer o seguinte: Antigo Testamento é obra, Novo Testamento é graça, salvação por obra, salvação por graça, essa coisa toda. Ou eu posso dizer que Novo Testamento é salvação por graça, logo não tem obra nenhuma, né? Que cai na libertinagem, a vida absoluta. Tá certo? Outro ponto é nós olharmos para a estrutura revelacional de Deus e querer colocar aqui o que ainda é mistério, que ainda está em mistério, forçar uma possível revelação de Cristo aqui onde ainda não tem, onde não está lá. Então nós temos que acompanhar o pacto de forma
progressiva, buscando o que cada pacto de fato representa. Tem elementos de obra? É obras. Tem elementos de graça? É graça. Respeitando de forma progressiva isso aí, tá? Todos os estudos sérios sobre teologia pactual devem buscar o equilíbrio em teologia bíblica, que acompanha o desenvolvimento histórico e progressivo da revelação, e a teologia sistemática, que está organizando, né? Explica e aplica essas verdades de forma coerente. Os 4 princípios apresentados, escopo e simplicidade, criação, pacto e consequência, lei e evangelho, história e mistério foram escolhidos justamente para contribuírem para este equilíbrio. Vamos lá, partindo para o fim. Então, escopo e simplicidade impede tanto a superficialidade quanto o excesso de sistematização que ignora os detalhes da redenção. Resumindo aqui. A distinção entre criação e pacto protege contra a sistematização indevida, lembrando que os pactos são instituídos por Deus e devem ser interpretados conforme a sua revelação. A separação entre lei e evangelho organiza corretamente a teologia da salvação ao longo da Bíblia, sem confundir as diferentes administrações da aliança. A atenção à história e ao mistério honra o caráter progressivo da revelação, respeitando os limites do que Deus revelou em cada etapa do plano redentor. Esses princípios, portanto, não são meros detalhes técnicos, eles fornecem os trilhos seguros para que a teologia pactual caminhe com fidelidade bíblica e coerência doutrinária. Ignorá-los pode levar ao reducionismo, inferências erradas ou construções teológicas desequilibradas. Amém?